das coisas mais importantes para o nosso aprendizado é o erro. Meu nome é Daniel Martins de Barros, eu sou psiquiatra, sempre dialogando com a sociedade aqui no canal. Se você gosta das nossas conversas, das nossas ideias, já se inscreve, já deixa seu like, porque hoje eu vou falar sobre o erro, a importância do erro para o nosso aprendizado, como muitas vezes ele é mais eficaz que o acerto também é importante, e vou ilustrar isso com um jogo sensacional que está sendo trazido para o Brasil, que é o jogo Sexta-feira. Aqui eu tenho a versão em inglês, o Friday, mas o Sexta-feira está sendo lançado no Brasil pela editora Ludofan, e ele mostra muito como o erro pode ser importante nas nossas vidas. Se você acha esse tema interessante, já deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal e vamos direto falar sobre os erros. Por que o erro é tão importante? Por que o erro nos ensina? Na verdade, o nosso cérebro ele está sempre monitorando o que nós estamos fazendo. E se a gente tem um objetivo que a gente quer alcançar, eu quero pegar alguma coisa, eu quero acertar um alvo, eu quero escrever uma palavra adequadamente, o cérebro ele está monitorando o nosso movimento, a distância, ou a palavra, ou a nossa memória, a reação do outro, tudo o que cerca o desempenho daquela função, tanto internamente, né, os meus procedimentos, como externamente o resultado daquela atitude, está sendo monitorado pelo cérebro. Quando a gente não consegue, quando a gente erra, quase que imediatamente, é questão de milissegundos, o cérebro já dá um sinal. A gente percebe que alguma coisa deu errado. Muitas vezes, antes mesmo de ter a plena consciência daquilo, a gente já interrompe e a gente já presta atenção para ver o que foi que aconteceu, o que foi que deu errado. Claro que se a gente não tem noção nenhuma do que a gente está fazendo, a gente não vai conseguir nem corrigir as nossas atitudes, né? Eu estou querendo, sei lá, construir uma turbina de foguete com material reciclado na minha casa, enfim, nem sei o que eu estou fazendo, é muito difícil eu corrigir. Mas se eu estou, sei lá, apontando em alguma coisa e mirando, eu consigo corrigir a força, eu consigo corrigir a posição do braço. Se eu estou procurando uma palavra certa, eu consigo buscar eventualmente uma alternativa. Eu estou escrevendo com G e era com J, eu consigo perceber que estava errado, enfim. Você consegue rapidamente, quando você tem algum substrato, né, algum conhecimento para fazer aquilo, você consegue corrigir e rever e monitorar e ver de novo, e aí o cérebro está mais atento e traz aquela sensação de recompensa quando finalmente você acerta, né? Então, eu estava tentando alcançar um objeto e aí eu consegui alcançar o objeto, vem aquela sensação de bem-estar, de conseguir, aquela descarga, né, de recompensa que me premia por ter conseguido aquilo que eu estava querendo. Agora, quando a gente acerta de primeira, quando você acerta muito fácil, esse mecanismo de monitoramento, ele não entra em ação, né? Porque você estava lá monitorando, deu certo, acabou. O cérebro não revê o procedimento, ele não acha que você tem que acertar nada, ele não acha que você tem que corrigir nada. E às vezes o problema é que você acerta por acaso, ou você acerta por muito pouco, você quase errou, mas acertou, então você teria melhorias para fazer, você teria coisas para corrigir, mas esses mecanismos não são ativados, você não corrige, você fica fazendo aquele seu mais ou menos ali, ou por acaso, e nas próximas não vai acertar, porque você não aprendeu porque não errou. O erro realmente ele é um mestre, o erro é um grande professor no nosso dia a dia. Isso reforça uma coisa que se fala há bastante tempo, que nós temos que ser mais tolerantes com os erros. Em culturas em que o erro é punido, em que a pessoa é castigada, em que é feio, você errou, você não sabe, as pessoas arriscam menos e podem até aprender menos, claro, né? Porque estão perdendo esse aprendizado. Claro que o acerto também ensina, sobretudo quando você está fazendo aquilo de forma atenta, com intencionalidade, você está presente naquilo que você está fazendo, então deixa eu ver se dá certo. Aí você está prestando atenção no que você está fazendo e se dá certo, isso traz também uma sensação de recompensa que pode favorecer a memorização, mas fazer meio displicentemente, acertar quase por acaso, isso não ensina tanto e isso acaba não sendo recompensador, não monitorando, né? Não trazendo aquele monitoramento e aquele aprendizado que a gente falou sobre os erros. Claro que também se os erros são vistos com uma coisa muito negativa, muito punitiva, essa
carga negativa pode inibir o aprendizado que o erro traria. Então a gente precisa, de fato, ter uma coisa equilibrada, mais tolerante com os erros e também premiando os acertos, claro. Não é que a gente não vai premiar os acertos, vai premiar os erros. Não, mas os erros não precisam ser punidos, os acertos podem ser premiados e nesse equilíbrio a gente vai aprendendo cada vez mais. Como eu falei, um jogo que ilustra isso muito bem para mim é o Sexta-feira. Aqui eu tenho uma cópia em inglês, o Friday, mas o Sexta-feira está sendo lançado no Brasil pela editora Ludofan. É um jogo do Friedman Freeze, um designer super famoso. Ele tem um jogo chamado Power Grid, um jogo clássico aí dos jogos de tabuleiro moderno. Tem um outro jogo sendo lançado chamado Fishing, também pela Ludofan, mas o Sexta-feira ele é um jogo solo, é um jogo para você se divertir sozinho quando você não tem ali uns amigos para jogar, mas ele é muito interessante, porque você é o Sexta-feira, você é o aborígene, né? Ou você é o habitante da ilha que foi encontrado pelo Robinson Crusoe. E o Robinson Crusoe tá ali meio perdido no começo, e você que, como Sexta-feira, é que vai ajudá-lo na sua sobrevivência. E é muito interessante que tem vários desafios ali que ele precisa enfrentar, e ele não conseguir, ele errar os desafios, pode ser bom. Pode trazer experiências e aprendizados para ele. Quando ele consegue, ele também é recompensado, ele consegue mais equipamentos, mais força, mas errar nesse jogo pode ser muito interessante. Vou fazer algo que normalmente eu não faço, mas eu vou apresentar aqui para vocês as regras praticamente inteiras de como funciona esse jogo. Então, esse aqui é o setup do jogo. Aqui eu tenho as cartas do Robinson Crusoe. Aqui eu tenho as cartas do envelhecimento do Robinson Crusoe e aqui os problemas que ele vai enfrentar. Aqui a gente vê a fase, né, do jogo que vai ficando mais complicada e no final das contas, no final, se eu conseguir enfrentar todos os perigos, eu ainda vou ter que derrotar 2 piratas. Como é que funciona o jogo? Aqui no deck do Robinson Crusoe, a gente tem como ele começa a partida, né? Então ele começa normalmente um pouco fraco. Ele tem cartas fracas, que tem pouco poder. Às vezes ele está um pouco focado, né? Que tem um poder de 1. Isso aqui é focado. Ele tem uma carta de comer, né? Esse aqui é um poder que a carta te dá. Embora ela tenha pouca força de combate, ela me dá vida durante o combate. A gente vai ver como que isso funciona. Mas no começo você vê que tem bastante carta do Robinson Crusoe fraco, às vezes até distraído. Isso vai me fazer perder pontos na hora do combate. Tem cartas ruins no começo porque é como se tivesse, né, o Robinson Crusoe chegado na ilha. Ele ainda não sabe exatamente se virar, ele está aprendendo, né? Tem essas cartas de distraído, então que são negativas, mais uma carta focada e tem uma carta que ele tem um insight brilhante, ele tem uma ideia genial e essa carta é uma carta 2, né? De poder 2. O que significam esses poderes? Essa potência da carta, né? Isso vai ser usado para a gente enfrentar os problemas que surgem na ilha. Então, os desafios, né? A gente abre 2 cartas nesse primeiro momento, né? A gente vai abrindo de 2 em 2, escolhe uma para enfrentar. Veja que a gente está no nível 1, que é essa bolinha verde, então isso aqui é o objetivo. Conforme o jogo vai ficando mais difícil, a gente tem o objetivo amarelo ou o objetivo vermelho. Aqui a gente tem que ir ali com uma jangada, né, ir lá ver os destroços do naufrágio, né, ver se a gente encontra alguma coisa. E aqui é explorar a ilha. Eu vou escolher qual dessas 2 cartas eu vou enfrentar. Mas eu já sei que se eu ganhar, né, se eu conseguir enfrentar e superar esse objetivo, essa carta vai inverter. Vamos dizer que eu escolha essa, né? Então essa aqui eu descarto, neste primeiro momento, eu deixo ela esperando ali. E essa aqui é a carta que eu vou, esse desafio que eu vou fazer. Eu vou explorar a ilha. Se eu conseguir cumprir esse desafio, essa carta inverte e ela se torna uma das cartas na mão, né? Uma das cartas de experiência lá do Robinson Crusoe. Agora ela, além de ser um ponto de combate, ela pode me dar uma vida. Mas isso, primeiro, para isso eu preciso vencer esse desafio. Como eu venço esse desafio? Eu posso abrir até 2 cartas, o Robinson Crusoe pode usar 2 habilidades, né? Não é um grande desafio. E neste primeiro momento eu preciso fazer um ponto, é um desafio que não é muito grande. Então, como eu faço? Eu abro a primeira carta, Robinson Crusoe está fraco, 0 pontos, eu preciso fazer 1.
mas eu ainda tenho a chance de abrir mais uma carta. Se eu quiser, eu abro a carta, 0 pontos. Neste momento, eu ainda não consegui vencer a carta, eu já abri, não consegui vencer o desafio, eu já abri as cartas que eu podia. Não consegui fazer um ponto, porque aqui eu tenho 0 e tenho 0. Aqui eu posso ter duas escolhas. Eu posso começar a gastar meus pontos de vida, eu começo com 20 pontos de vida, e eu posso começar a gastar pontos de vida para abrir novas cartas. É como se eu estivesse indo além do meu limite. Ou eu posso dizer que eu não consegui cumprir esse desafio, eu perdi, eu fui derrotado. Então, como eu consegui 0 e essa carta precisava de 1 para conseguir ser vencida, eu pago um ponto de vida, né, que é a diferença entre o que eu consegui e o que eu precisava, eu desperdiço um ponto de vida, e dessa maneira eu me livro de uma carta fraco. Essa carta não vai estar mais na minha mão. Diminui a chance de ela aparecer na minha mão nas próximas vezes. Ou seja, nesse primeiro momento em que eu tenho muita carta de Robinson Crusoe fraco, distraído, perder algumas batalhas, não conseguir fazer alguns desafios, melhora a nossa mão, né? Melhora o nosso deck. É como se eu estivesse aprendendo, né? Aquilo que a gente estava falando. O erro é que ensina. Então eu tentei fazer uma coisa, não consegui, perdi. Bom, eu deixo de ser fraco, eu deixo de ser distraído, eu vou me livrando dessas cartas ruins. Mas eu também posso fazer o seguinte: gastar um ponto de vida, né? Como eu falei, para abrir mais uma carta. Aí essa carta eu abro aqui desse lado. Pô, agora deu certo, né? Gastei um ponto de vida, agora estou com 19 pontos de vida, mas eu consegui um ponto, eu precisava de um ponto. Essa carta, ela vira uma carta agora de combate que eu tenho. Essas cartas todas que eu usei, elas ficam aqui no descarte. E eu vou começar outra experiência. Então eu abro lá, agora explorar a ilha novamente, ou de novo eu posso ir lá nos destroços do naufrágio. Só que eu preciso ver também, ficar de olho em duas coisas. Quantas cartas eu vou poder abrir? Para essa aqui eu vou poder abrir duas. Essa aqui eu posso abrir só uma, mas eu preciso de 0 pontos. Então essa aqui eu consigo de qualquer forma vencer. Quando eu tiver essa carta na minha mão, ela vai virar este poder. É um poder 0, ela não funciona muito bem para o combate, mas ela me dá esta vantagem aqui, que é de comprar mais 2 cartas. Vamos a ela para a gente ver como é que funcionam esses poderes. Então, vamos lá, essa aqui eu descarto, essa aqui é a que eu vou combater. Eu posso abrir uma carta, mas eu preciso de 0 pontos, eu abro uma carta, até desperdicei aqui, né? 1 ponto, ganha de 0, então essa carta vai entrar na minha mão. Ela vai para o descarte e em algum momento ela vai entrar na minha mão. A gente vai fazendo isso rodando esse deck, né? E enfrentando este deck, né? Este maço de cartas, que são as nossas habilidades, enfrentando esse maço que são as dificuldades. Eu vou fazer uma simulação aqui de alguns poderes e cartas negativas para a gente ver o que acontece. Então, vamos supor aqui que eu estou mais uma rodada abrindo 2 desafios. Putz, esses desafios aqui são maiores. Aqui eu tenho que enfrentar os canibais, né? E aqui eu vou enfrentar animais selvagens. Essa carta, se eu ganhar, ela não me dá poder nenhum, mas ela tem uma força de 4 no combate. É uma força, né, interessante, porque eu ganhei dos canibais, então eu me tornei mais forte, alguma coisa aqui. Essa aqui, ela é melhor ainda, ela me dá um poder de 3, não é tão grande, mas esse sort 3 cards, né, passar por 3 cartas, eu posso olhar as próximas 3, né, que eu vou abrir aqui, e colocar numa ordem que me interesse. Então, vamos dizer que eu vou enfrentar aqui os animais selvagens. Eu posso abrir 4 cartas, e nessa primeira fase eu preciso fazer 4 pontos. Então, vou mostrar aqui, por exemplo, 0. Não ajuda nada para ganhar esses 4, né? Mas eu tenho esse poder de 2 vidas. O que significa isso? Eu posso virar essa carta e eu ganho 2 vidas. Isso vai acontecendo porque lembra que a gente vai gastando vida, né? E esse é um poder importante. Eu posso abrir ainda 3 cartas. Eu abro a segunda, menos 1. Então agora eu tenho que fazer 5 pontos. Nas próximas 2 cartas eu teria que fazer 5 pontos. Porque eu estou com menos 1 e eu tenho que chegar a 4 nessa fase. Eu posso abrir 4 cartas, já abri 2. Abro mais uma,
que é a fraco, não adianta de nada. E abro a última, que também é fraco. O que aconteceu enfrentando os animais selvagens? Apesar de eu ter ganhado 2 vidas, eu preciso chegar a 4 e eu tô com -1. Significa que eu vou ter que gastar 5 pontos de vida. Como eu tinha ganhado 2, o saldo vai ser de 3 só, né? Negativo. Então eu vou perder essas 5 vidas, mas que no balanço dá 3. Essa carta eu não derrotei, eu enfrentei os animais selvagens, não os derrotei, elas vão voltar para o meu deck, eu vou ter que enfrentar isso mais para frente de novo. Mas como eu gastei 5 pontos de vida, eu posso me livrar de até 5 cartas. 5 pontos aqui, né? Que às vezes tem carta que vale mais. Essas cartas todas eu posso me livrar delas. Eu não vou me livrar dessa porque essa me dá 2 vidas. Mas essa de fraco, fraco e distraído saem definitivamente da minha mão e isso torna o meu deck um pouco melhor. Então a gente vai fazendo isso, como eu estava dizendo, até acabar esse deck. Quando não tiver mais carta aqui para comprar, eu vou reembaralhar o meu descarte e vou colocar uma carta de envelhecimento. O tempo está passando e Robson Crusoe está envelhecendo. É uma carta que vai me trazer problemas. Por exemplo, essa aqui é mais uma de distração. Então, em algum momento, ela vai embaralhar ali, em algum momento eu vou abrir essa carta e eu vou estar distraído e estou ficando mais velho, né? Isso vai me descontar um ponto, vai dar um ponto negativo como aquelas outras cartas. Veja que para eu me livrar dessa eu tenho que pagar 2 pontos de vida. E conforme a gente vai envelhecendo, as coisas vão piorando. Aqui eu estou com fome, isso aqui por si só na hora já me tira um ponto de vida. E além de tudo me dá 0 no combate, né? Essa aqui eu tô meio tonto mesmo, tô meio bobo e eu vou perder 2 pontos naquele combate. E as cartas vão assim passando, cada vez que eu preciso reembaralhar isso aqui, uma carta dessas entra pro deck e às vezes é bom perder um combate, né, ali uma experiência quando essas cartas aparecem, para eu conseguir me livrar delas. Se este deck acabar, é porque acabou minha vida, eu morri de velho. E essas cartas vão ficando piores na medida que elas passam, né? As últimas são mais prejudiciais ainda. Eu tô com muita fome, eu perco 2 de vida de uma vez, eu tô meio tonto aqui, meio bobão, eu perco 4 de vida, eu estou muito assustado. Isso aqui é terrível, porque a minha carta mais alta vai ser a 0. Então mesmo que eu abra aqui, que eu já tenha ganhado cartas boas, e eu abra uma carta 4, né? Eu de repente abro uma carta 3, não adianta, porque a minha maior carta nessa rodada é a carta 0. Isso é, obviamente, bastante prejudicial. E aqui também os problemas, né, as situações vão passando, eu vou resolvendo umas, ou elas vêm para minha mão como um poder, né, é um aprendizado, é algo que eu conquistei. Esse aqui, por exemplo, né, interessante. Eu fui lá, explorei o naufrágio e ela volta para minha mão como um equipamento. Quando eu estou abrindo as cartas para enfrentar um problema, eu tenho assim, mais 2 cartas. Vamos dizer que eu esteja enfrentando essa aqui. Eu quero explorar a ilha mais adiante. Eu posso comprar 3 cartas. Comprei a primeira. Se eu viro essa, como tem mais 2 aqui, eu posso comprar até 5 cartas para fazer esses pontos. Então, é esse balanço entre eu perdi, ganhei experiência, então eu me livro de cartas ruins. Ou eu ganhei, consegui completar aquele desafio, e isso me dá um poder, né? Eu consegui conquistar alguma coisa. Quando esse deck de problemas e desafios acaba, eu mudo de fase e agora eu vou para a fase 2, que é a fase amarela, que faz com que as coisas fiquem mais difíceis. Agora eu posso abrir, nesse caso, abrir uma carta, mas eu tenho que fazer um ponto. Quando eu vou enfrentar os canibais, na primeira fase, eu posso abrir até 5 cartas, mas eu preciso fazer só 5 pontos. Na segunda fase, eu tenho que abrir 5 cartas e aí eu já preciso fazer 9 pontos. Então é importante eu ter esses poderes de cartas, de trocar carta, de pegar mais, de me livrar de algumas, para poder alcançar. E lógico, quando isso rodar pela terceira vez, vai para a última fase, que aí é mais difícil ainda. Eu tenho que fazer os pontos dessa região vermelha aqui, que é mais alto ainda. Fiz isso, consegui, passei pelas 3 fases, está na hora de enfrentar os piratas. Eu vou pegar o primeiro. Neste caso, eu posso abrir 6 cartas, mas eu tenho que fazer 20 pontos. E nesse aqui,
eu posso abrir 8 cartas, mas eu tenho que fazer 30 pontos. Então é um jogo que você vai manejando o quanto você vai perdendo e errando para ganhar experiência, deixando de ser fraco, deixando de ser distraído, ou quanto você vai resolvendo os problemas e com isso ganhando equipamentos, ganhando alguns poderes, manejando a sua vida para tentar vencer os piratas. Deu para ver como errar aqui é importante, né? Deu para ver como a gente precisa balancear os erros e os acertos para tentar sobreviver, ajudar o nosso amigo Robinson Crusoe, nós no papel de sexta-feira, a sobreviver na ilha. Então esse é o Friday, ou Sexta-feira, que está sendo lançado aqui no Brasil pela editora Ludofan. Eu espero que você erre bastante, se divirta, aprenda, não só no jogo, mas na vida. Fique atento, aprenda com seus acertos, recompense os acertos dos outros, mas não tenha medo de errar. Acerta o dedo agora aí no like, já se inscreve no canal e dá aquela maratonada que tem um monte de vídeo interessante aqui para você e várias dicas de jogos também bem legais.